Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives do mês de abril. Hoje, dia 10 de abril, já começamos com muito bate-papo literário, com muito sorteio literário e, claro, esse ritmo vai continuar até o dia 14, que é o último dia da maratona de lives do mês de abril. O pessoal que tá chegando aí, sejam muito bem-vindos. Batista tá falando olá, olá. Fábio Passos, muito bem. Vão chegando, se acomodando. Teremos sorteio. Bom, eu entrei antes do escritor para dar 2 recados pro pessoal, tá? O primeiro, vocês já viram aí no meu feed, que eu estou em parceria com a professora Andréia Paula. Paula Andréia. Ela é professora de uma escola estadual lá no Amapá e gentilmente perguntou se eu poderia ajudá-la a fazer uma arrecadação de livros para as crianças da escola estadual, e eu, claro, na hora, super topei. Então, o primeiro recado é: você que é leitor, seguidor, escritor, enfim, ouvinte, e que você quer doar livros, você tem livros para doar, por favor, doe para a escola. Todas as informações estão no feed do meu Instagram, MoniqueMM18. O celular dela, né, o WhatsApp, o Instagram, tá tudo bonitinho lá. Eu vou também doar os meus livros para a biblioteca da escola. Então, são para crianças, para adolescentes. Doe, se você puder, doe livros para essa causa, né, que é tão legal. Incentivar crianças à leitura, encher bibliotecas de livros de todos os gêneros. Nós temos essa responsabilidade, né, de incentivar a leitura, principalmente nós como escritores e escritoras. Então, o WhatsApp está no feed do meu Instagram, o Instagram dela também, o nome da escola, tudo bonitinho. Então, as informações que vocês precisam ali disponíveis para que vocês possam fazer a doação dos livros para as crianças da escola do Amapá, tá bom? Por gentileza. E o outro recado é: se você é escritor ou escritora e quer divulgar seu livro, quer publicar o seu livro, o Prêmio de Literatura da editora Terra Bela está acontecendo. As inscrições vão até o dia 31 de maio, ou seja, dá tempo para você se inscrever. Todos os gêneros podem participar, desde romance até infantil. O link da inscrição tá na bio do meu Instagram, MoniqueMM18, ou vocês também podem correr lá no Instagram da própria editora Terra Bela e se informar e procurar saber como que funciona, tá? As inscrições vão até o dia 31 de maio e é uma ótima oportunidade para quem quer publicar o seu livro, ter seus livros aí com tiragem, reconhecimento através de uma premiação que é importante, né, na carreira de um escritor ou de uma escritora, tá bom? Então não perca tempo, se inscreva até o dia 31 no Prêmio Literário da editora Terra Bela. Lembrando que a editora é comandada por um escritor, o que faz toda a diferença na hora da gente entregar o material, tá bom? Muito bem. Bom, nosso escritor, deixa eu ver se o nosso escritor está por aqui. Ah, ele está aqui. Vamos chamar.
Rafael, Oi, tudo querido, você bom? está me vendo e me ouvindo? Perfeitamente, tudo certo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Que maravilha! É tua primeira Sim, live? é a primeira vez que eu participo de algo desse tipo. Aham. Estou ingressando o nosso autor na primeira live literária dele. Que delícia! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Santa Catarina, eu moro em Chapecó. Basicamente a capital aqui do oeste de Santa Catarina. Santa Catarina, Chapecó. Conhece o Rio de Janeiro? Nunca fui pra lá. Conheço. Nunca veio aqui? Não, não. Esse ano tem Bienal. Você pretende vir? Pretendo, com certeza. Principalmente que eu... Pode falar. Principalmente aqui? Não, Porque eu pode falar. porque eu tenho mais uma obra para divulgar. Aí eu quero participar da Bienal. Então, até a Bienal teremos lançamento, é Teremos isso? lançamento, exatamente. Que maravilha! Bom, eu estarei na Bienal aqui no Rio de Janeiro todos os dias, prestigiando os autores que queiram estar, enfim, em contato com as pessoas, que estejam em stand. Então, se você vier, mande mensagem para que eu Com passe no seu certeza. stand para a gente trocar figurinha, tirar foto, trocar livro, tá bom? Tá bom, tudo certo. Tá combinado. Que maravilha! Agora, Rafael, me fala uma coisa, antes da gente É, começar, esse seu sobrenome artístico, Demates, qual é a origem? é o meu nome mesmo. Meu nome é artístico. Meu nome é de batismo. Rafael de Mates Gonçalves. De Mates, mas Uhum. qual é a origem de Mates? Não tem uma origem? Dizem que é italiano, mas na minha família a gente não tem descendência italiana, não. Na verdade, a minha mãe tem traços indígenas e meu pai é afrodescendente. Caramba, tem um sangue forte correndo nas É, veias aí, né? com certeza. Espetáculo! Eu estou aqui com o teu livro, A Saga dos Sentinelas. Cara, primeiro, você tem ele físico aí? Mostra pra gente a capa. Gente, olha essa capa. Essa capa me chamou muita atenção. Primeiro, por causa desses detalhes da cor. Você conseguiu botar um dourado aí mesclado no preto, que é lindíssimo. Ele digitalmente é mais deslumbrante por causa do brilho. E o físico eu não tinha visto. Está belíssima Obrigado. essa capa. Você está de parabéns. Esse Obrigado. seu livro foi publicação independente ou não? Não, eu fiz com editora. Aham. Foi com a editora Viseu, ali de Curitiba. E eles me proporcionaram essa oportunidade de lançar, assim, com A um editora projeto leve. Viseu, Isso, de ela Curitiba. está muito grande no mercado, né? Eu tenho trabalhado com muitos autores. Sim. E Fala. a editora Viseu, na verdade, ela busca o público assim que ainda não teve nenhum exemplar ou que está procurando assim uma opção mais acessível. No caso, eu consegui um orçamento abaixo da média com eles, procurando um, um revisor ortográfico por fora, fazendo a arte de capa com um artista por fora, inclusive o Alisson é o meu artista oficial, é ele que faz todas as obras do Ginete Dourado que está ali no meu Instagram. Que espetáculo! Agora, quando a gente fala dessa capa, né? Sim. Que a gente estava falando da beleza dela, essa capa foi em conjunto com a editora. Como é que surgiu o projeto dessa capa, desse design? Bom, a capa, a princípio eu pensei de ser o Ginete Dourado em si, no caso que dá título para o livro, de ser um guerreiro com armadura dourada, feita de luz, todo aquele arquétipo de herói, que inclusive não é muito a praia do protagonista, mas ele é aquilo, mesmo que ele não goste.
Só que o meu artista, o artista, né, oficial do livro, o Alisson, ele disse que não seria tão chamativo quanto uma coisa mais simplista. E aí eu coloquei os objetos que estão dentro da história e que fazem menção durante o contexto, a caveira, a panela e a flor. Inclusive, um dos capítulos se chama A Caveira, a Panela e a Flor, que são objetos que causam sentimentos específicos no protagonista para ele despertar o poder dele. E Agora, você sabe que a caveira, ela sempre causa um certo terror nas pessoas. E a caveira na sua capa, ela caiu muito bem, ela combinou muito bem com tudo, porque ela não ficou assustadora, ela encaixou na ideia da capa, que esses objetos sombrios e peculiares. Então, essa capa tá lindíssima. Depois, quando a live acabar, coloca o nome do teu ilustrador, do teu capista, se você souber. Você mencionou ele aí, né? Coloca nos comentários o arroba. Tem muito escritor procurando gente talentosa, assim, entendeu? Que toda vez que alguém vê o livro, a primeira coisa que fala é o espetáculo, que é a capa, que é muito bem apresentada. E eu vou mencionar com certeza o Alisson, porque além de ser um cara muito bom, ele também é uma pessoa incrível. Ele é alguém que me causa muita admiração, você não tem noção. Ai, que delícia quando a gente encontra profissionais que nos dão a mão e vão caminhando com a gente juntinho nesse caminho árduo que é publicar um livro no Brasil, né? Sim. Agora, esse seu título, A Saga dos Sentinelas, O Ginete Dourado, como é que surgiu esse título do teu livro? Tá. Primeiramente, o título seria mais simples e seria em inglês. Seria Golden Rider. É uma coisa de adolescente, eu estava recém arrumando tudo que eu conseguia, né? E aí surgiu esse título, Golden Rider, e ficou por muito tempo, enquanto eu estava em projeto, enquanto eu estava em construção. Mas com a editora Viseu, eles me mandaram um feedback dizendo que apesar de ser muito bom, eu deveria colocar um subtítulo para dar uma ênfase em outra. Porque como eu já anunciei desde o começo que era uma trilogia, eles disseram que seria legal ter um subtítulo para ligar a trilogia. Aí eu comecei a pensar melhor. O que eles têm em comum dos 3 títulos que eu iria usar? Aí a coisa que eles têm em comum é que todos são classificados dentro do universo como sentinelas, que são... Eu usei essa palavra para dar a impressão de defesa, de algo que protege outra coisa, uma sentinela. E aí eu coloquei a Saga dos Sentinelas, porque saga já engloba, né, um grupo maior, tanto porque vai ter spin-offs, histórias menores, histórias de personagens secundários, que inclusive eu posto no meu Instagram ali, se vocês seguirem a Saga o Espaço Sentinela, vai estar ali no Instagram também, histórias curtas e fichas de personagens. E aí eu pensei, já que vai ser a Saga dos Sentinelas, aí eu coloco cada tipo de sentinela em um subtítulo. Aí ficou a Saga dos Sentinelas, o Ginete Dourado, porque o primeiro livro trata de um ginete dourado especificamente. Agora, você falou aí que são 3 livros, né? Sim. Uma trilogia. O primeiro você publicou, que é esse aqui, que é o tema da live. O segundo é o que vai sair antes da Bienal, não é isso? Não, na verdade, esse é outro projeto. Então, peraí. O segundo da trilogia tá pronto? Tá, ele tá pronto. O terceiro tá pronto? O terceiro eu tô trabalhando nele ainda. Inclusive, hoje eu cheguei na metade da história que eu queria contar. O segundo você já publicou? Não, ele tá pronto. Ele está em fase de publicação junto com uma editora aqui da cidade, dessa vez. Então, gente, ainda vai ser publicado. O livro está pronto, vai sair quentinho do forno. No entanto, o primeiro,
que é o livro tema da nossa live. Ele já está publicado e foi publicado pela Viseu. Já esse aí que o nosso autor está mostrando esse belíssimo trabalho. Esse livro você publicou o quê? Em 2022 ou 2023? 2022. Eu publiquei ele em 4 de julho. Aí depois eu me toquei que era um feriado americano e eu achei isso muito incrível. Mas o lançamento oficial dele foi dia 4 de julho de 2022. O Rafael, me dá só um minuto, que tem um autor, o Daniel Ladim. Daniel, querido, Monique, cheguei agora na live. Qual é o prêmio literário? Tem para autores de não ficção? Tem, gente. Eu falei anteriormente sobre o prêmio literário. Quem quiser se inscrever, o link está na minha bio. É da Terra Bela. É para todos os gêneros, tá? Lá vocês vão conseguir mais informações sobre o prêmio literário. As inscrições vão até o dia 31 de maio, tá? O Daniel, depois, se você tiver dúvida, pode mandar mensagem para o Terra Bela, diretamente com eles, que eles te auxiliam, te ajudam. Tá, querido? Agora, Rafael, me fala uma coisa. Seu livro físico tem quantas páginas? Se eu não me engano, é 272. Não, 270... 280. 280 páginas. No digital é um pouco maior. Sim. Mas isso muda por causa da diagramação, né? Exato. No digital tem, eu acho que 302 páginas. Isso vai de diagramação para diagramação. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Eu levei 1 ano e meio. Eu tava usando um programa do computador como base, ele dividia os capítulos e contava as palavras. Aí eu tentei deixar uns capítulos mais curtos para não ser tão enfadonho e ser uma coisa mais episódica de cada capítulo. E aí eu demorei 1 ano e meio, né? Montando toda a estrutura, terminando a história. Mas isso só para a história mesmo. O restante foi mais de 1 ano ali. Porque uma trilogia, né, gente, é diferente de você escolher, de escrever um volume único de uma história que tem início, meio e fim. Exato. Uma trilogia, uma saga com 5, 6 livros, é muito grande. Você precisa de um planejamento e isso leva tempo. Não tem jeito. Agora, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro para inserir o pessoal ainda mais na tua história. E aí a gente começa a falar sobre o Felipe. Pode ser? Pode ser. Maravilha. Eu vou pedir para você separar um trechinho do seu livro. Pode ser do início, do meio, do fim, qual você quiser, para ler para a gente depois, tá? Certo. Gente, vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse. A Saga dos Sentinelas. O Ginete Dourado. A monotonia de uma vila de país pequeno nunca se mostrou muito atrativa para Felipe, mas só de pensar em trabalho duro, seu corpo já ficava exaurido. Um rapaz enérgico que preferia gastar sua juventude com mulheres e bebidas, quase analfabeto e sem muita motivação para lutar. Sua única verdadeira preciosidade era uma mãe atenciosa e depressiva. Mas ele encontraria na perda e na decadência uma única fagulha de motivação para buscar algo melhor para si mesmo. Felipe vivia em um mundo repleto de bruxos e deuses, sem muitas regras, onde a magia transbordava a cada segundo em todos os cantos. A vivência com essa magia traria à tona o poder ancestral dos grandiosos ginetes dourado e a vontade de lutar por um sonho escondido em seu inconsciente há muito tempo. Ô, Rafael, quem é o Felipe? O Felipe surgiu para mim como um vilão. Eu tenho outra história mais longa e eu decidi contar a história do Felipe, sendo a Saga dos Sentinelas do Ginete Dourado, depois que um amigo meu ali de Floripa, capital de Santa Catarina,
Ele disse assim para mim: Rafa, tua história é boa, só que ela é complexa. É muita informação de uma vez só. Então você deveria contar histórias menores de forma mais sucinta, mais lenta. E aí eu comecei a compor o Ginete Dourado, na época ainda com o nome Golden Rider. E, e começou a ficar longa demais para ser só um spin-off. E aí eu comecei a trabalhar mais no Felipe, que era a pessoa que eu enxergava de mim mesmo, o Felipe em si. Uma pessoa que pouca gente gostava e que procurava refúgio para os problemas da vida em coisas pífias, como bebida e outras coisas que não se deve falar numa live sobre isso, né? Mas, Mas, mas mas você não está falando sobre você está falando sobre o seu personagem. sim, sim. Mas enfim, aí o Felipe refletia o pior de mim, porque ele seria o vilão, a pessoa que ninguém ia gostar na história. E quando eu comecei a escrever isso no Felipe e começar a sentir um pouco mais de empatia por ele, eu comecei a perceber que ele era uma pessoa melhor do que os meus protagonistas. Então eu tornei ele meu protagonista. E aí eu comecei a dar um romance para o Felipe, comecei a fazer ele enxergar o próprio pai dele de uma forma diferente do que ele enxergava. Eu comecei a dar mais ênfase, mas enfim, o Felipe nasceu da pior versão de mim mesmo, que eu enxergava da minha pessoa. Isso é forte, hein? Isso é muito forte. Agora, com todo esse processo, né, de escrita e tal, o que exatamente te inspirou a criar um personagem como o Felipe, a criar uma história densa como essa saga dos Sentinelas? Qual foi o motivo? Por que que você resolveu criar essa história? Olha, eu decidi criar esse universo porque ele é um universo complexo e grande. São cerca de 8 livros que eu tenho trabalhando em cima, além desse que é o terceiro. E eu queria trazer uma visão diferente do que é um herói. Porque normalmente, quando a gente fala de herói, a gente fala alguém que luta o tempo todo para ser melhor, porque ele é do bem. Eu não gosto de personagem que é do bem porque só é do bem e vai fazer o bem. Eu gosto de pessoas reais, que tenham defeitos e que tenham motivações para fazer o que fazem. Eu gosto de trazer essa visão. E aí, quando eu comecei a procurar o, a, eu não consigo lembrar ao certo o que eu estava procurando, mas eu decidi criar os sentinelas em si para servirem como uma defesa daquele mundo. No caso, eles são como os glóbulos brancos de Bran. No caso, eles são a defesa quando alguma calamidade se aproxima, quando algum deus daquele mundo decide punir a humanidade, eles começam a nascer de montes. Então, eles são como presságios também. E quando eu comecei a criar a estrutura desse universo em cima do em cima do contexto de glóbulo branco, de infecção, de biologia, aí eu procurei a palavra sentinela. Eu procurei palavras que remetessem à defesa e surgiu para mim sentinela. Aí eu criei o glóbulo branco, que seriam os ginetes, e criei um poder oposto, que tem a mesma função, só que em oposição à luz dos ginetes, que são o espelho sombrio, que inclusive é o título da sequência, a saga dos sentinelas do espelho sombrio. E eu não vou mais falar sobre o espelho sombrio porque eu vou dar spoiler do segundo livro. Agora, me fala uma coisa. Qual foi, assim, a tua maior dificuldade em construir a narrativa desse teu primeiro volume? Com certeza foi a minha falta de conhecimento. Eu tinha muita coisa para falar e não tinha técnica nenhuma de escrita. Inclusive,
o que eu escrevo hoje é bem diferente do que eu escrevi na época. Então, a minha escrita melhorou bastante, isso eu posso dizer com convicção, porque eu estudei muito mais do que eu estudava na época e consumi muito mais do que eu precisava. Na época, eu consumia muito mais animação, filme, série, coisas que não remetiam à literatura. E hoje eu sou uma pessoa que lê muito mais e que conhece muito mais de gramática, de, de, de estrutura textual, todas essas técnicas que a gente precisa para compor uma história eram as coisas que me faltavam. Então eu comecei e recomecei essa obra muitas vezes durante esse 1 ano e meio até conseguir encontrar a estrutura que eu me adequasse. Mas realmente a primeira maior dificuldade foi a falta de conhecimento, a segunda maior é que consegui encaixar as informações nos lugares certos. Você tocou num ponto bom aí, que é o amadurecimento da escrita no decorrer do tempo. Gente, o escritor que não amadurece a escrita tem alguma coisa muito, muito séria. Primeiro, ou ele não lê, ou ele não pratica a escrita. O escritor amador, iniciante, aquele que nunca ousou publicar, nunca... Por mais que ele escreva hoje, daqui a 5 anos, a escrita dele vai ser diferente. Pega os livros do Stephen King do início da carreira e pega os livros dele hoje. Pega os livros do Jô Soares e pega os livros do Jô Soares hoje. Você vê a transformação de escritores que são referências no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro, como eles modificaram a sua escrita, como eles amadureceram ao longo do tempo por causa da escrita. E isso se dá por causa da leitura, por causa dos estudos. Como é que você vai abordar um tema sem nunca ter estudado aquilo? Você não vai passar veracidade, você não vai passar emoção, você não vai passar nada para o teu leitor. A única coisa que você vai dar para o teu leitor é amadorismo. Então, essa concepção, essa consciência de que o escritor muda a sua escrita, ela é sensacional. É sinal de que ele está no caminho certo, que ele está fazendo certo, entendeu? Então, que bom que você, Monique, amadureci muito a minha escrita, porque estudei muito mais. Porra, gente, é isso que eu falo para vocês o tempo todo. Estudem, leiam e pratiquem a escrita. Vocês vão melhorar em 2 anos algo que vocês não têm noção. Vão criar histórias e mundos maravilhosos. Agora, o Rafael, me fala uma coisa. Durante esse teu processo de escrita que você falou que precisou estudar, até porque tem temas dentro da tua narrativa que precisam de pesquisa. Você teve um leitor beta ao teu lado? Você teve um leitor crítico ao teu lado? Como é que isso funcionou ou não houve essa dinâmica? Eu tenho uma pessoa que leu cada capítulo do primeiro livro, que hoje em dia ele não está acompanhando mais, mas é porque ele virou professor, ele está... Tipo, o tempo dele tá fechadão. Que é o Vitor. Ele é alguém que ele publica no Wattpad. Inclusive, se vocês quiserem procurar, o Herói Elemental é a obra dele. Ele é músico, é escritor, ele faz de tudo. E ele acompanhou a minha caminhada do início ao fim do processo do primeiro livro. E quando eu consegui fazer a arte da capa, ele foi a primeira pessoa que viu a capa. E ele viu do começo ao fim. Eu não sei se ele já está lendo a versão final do livro, mas a primeira versão ele deu, que é o Vitor Gabriel, ele é lá do norte. E hoje em dia eu tenho uma leitora beta, que é a Sabrina. E ela está acompanhando, ela está lendo o segundo livro e ela vai me dar o feedback conforme ela
ela vai acompanhando. Ela fala, ah, Rafa, esse cantinho aqui não ficou muito legal, você podia encaixar outra informação ou detalhar mais isso. Hoje em dia eu tenho uma leitura beta. Para o segundo livro, no caso, e daí para o primeiro livro eu tive o Vitor. Agora, para o terceiro, eu acho que eu vou continuar com a Sabrina, e se o Vitor quiser participar, com certeza ele vai estar ali, né? Que foi a primeira pessoa que me acompanhou. Ai, que delícia! O Daniel está perguntando aqui, como fazemos para participar do sorteio? Eu vou abrir o sorteio ainda, tá? Ainda não está aberto, não. Vai ser o sorteio de um livro físico. Aguenta um pouquinho, que já já a gente abre esse sorteio. Agora, o Rafael, lê um pouquinho do teu livro pra gente? Leio sim. Eu separei aqui um dos trechos que eu mais gosto de ler. Enfim, vou começar a leitura aqui. Eu nunca admito quanto eu gostava daquilo, de lutar com muitas pessoas e usar o meu poder para ser vitorioso. Muitas vezes eu sequer lembrava o motivo pelo qual estava lutando. Mas eu era orgulhoso demais para admitir, e foi por isso que eu não consegui vencer a maioria das lutas, porque eu não lembrava pelo que eu estava lutando. Como na sinopse, o Felipe nunca se viu grande. Ele tinha essa sede de ser grande. Ele nunca se viu lá, ele sonhava em estar lá, mas ele não achava que era possível para a vida dele ser algo mais do que ele já era. E essa sempre foi a visão que eu queria passar do Felipe. Ele dizia que não gostava de lutar, mas ele queria muito lutar. Ele dizia que não queria ser um herói, que ele detestava herói. Ele via qualquer coisa de herói e ele passava longe ou era agressivo. Ele respondia da pior forma possível. Mas no fundo dele, ele sempre soube que ele era assim, que ele era a pessoa que ele não gostava de ser. E eu quis trazer isso dentro do Felipe como uma analogia para homossexualidade, que é uma forma muito, uma pauta muito presente nos dias de hoje que precisa ser trabalhada. E eu trouxe isso de forma... eu me perdi a palavra. De uma forma lúdica, para que as pessoas entendessem que às vezes você precisa lutar para ser quem você é e que não tem nada de errado com isso. Que maravilha! Agora, eu acredito que a sua dedicação para escrever essa trilogia, né? Até porque o terceiro ainda não está pronto. Você, em algum momento do volume 1, do volume 2, você se deparou com um bloqueio criativo ou não? Com certeza. Porque além dos sentinelas, eu coloquei o interesse romântico do Felipe sendo uma feiticeira e o melhor amigo dele sendo um semideus. Não é bem um semideus porque ele não é filho direto de um deus, mas ele é descendente de raças de deuses. E então o meu bloqueio criativo foi em criar esse panteão de deuses e criar esse reino de bruxos e bruxas de onde vinha a Carol. E englobar tudo isso enquanto eu trabalhava os poderes do Felipe. Esse foi o meu maior bloqueio criativo, porque eu me deparava com cenas em que não conseguia ir para frente. Eu ficava 1 mês, 2 meses sem conseguir escrever nada, porque eu não sabia como ia ser depois daquilo. Eu costumo dizer que é muito bom ficar no bloqueio criativo, mas melhor ainda é quando você sai dele. Exatamente. Então, não se acomodem no bloqueio criativo. Fiquem ali por 1 semana, 2 no máximo, e depois canta para subir, porque bloqueio criativo é uma areia movediça. Ela vai te puxando, te puxando. Daqui a pouco tem 3 anos que tu não escreveu uma página. Cuidado! Agora, eu costumo dizer, né, para os meus escritores que antes de nós sermos autores e escritores, nós somos leitores. Como é que é a tua dinâmica com a leitura? Olha, a minha estratégia para continuar lendo, porque eu sou muito procrastinador. Então, para eu
me obrigar a ler, eu coloco meus livros, os que eu tenho interesse, em cantos estratégicos da casa, tipo em cima do sofá, que daí quando eu vou sentar, eu sento em cima do livro, aí eu pego, eu ia ler isso aqui, aí eu desligo a televisão e vou ler. Porque se não é assim, Muito eu bom não isso. lembro que eu tenho um livro lá. Gente, o que você está lendo atualmente? Olha, agora eu tô lendo A Rainha do Gelo de Mistral. É um livro fino, mas é uma A coletânea de rainha do quê? contos. A Rainha do Gelo e a Magia de Mistland. Ela é uma coletânea incrível. Inclusive, a minha leitora Beta participou, que fala sobre um... Ela tem todo um contexto, uma linha temporal já pré-produzida, e foi uma coletânea que os escritores participaram e foram selecionados alguns contos deles. Aqui, ó, sumário. Cada conto é de um autor, de um escritor diferente, e cada um deles é muito bom. Com destaque para minha leitora Beta, que é a Sabrina. O conto dela é O Confronto Final. É fantástico. Conta a história de uma mulher que ela é uma tirana com poderes, obviamente poderes de gelo, mas ela governa todo o povo de Mistland. E a história é sobre a revolta que eles criaram, precisaram ir atrás de um dragão para combater o dragão de gelo dela, e tem muita referência nórdica. A cultura nórdica, gente, é incrível e é muito boa para se inspirar. Essa cultura nórdica tem muita gente que gosta. Eu não sabia que tinham tantos admiradores desse tipo de livro, desse tipo de história. É uma coisa realmente avassaladora. Agora, ô Rafael, me fala uma coisa. O teu livro ele se encaixa em qual gênero e qual a faixa etária? Ele é um romance. Eu recomendo a partir de 14 anos. Ela não é madura para ser mais 18, mas também não é infantil. O protagonista tem 23 anos e ele tem atitudes que só uma pessoa nessa faixa etária conseguiria entender o porquê das atitudes dele. Eu tinha 19 quando eu escrevi, então eu tive que estudar um pouco sobre o comportamento humano de pessoas mais vividas e mais depressivas do que eu, para poder encaixar as atitudes do Felipe em certos aspectos da vida. Muito bem. E hoje no mercado, né? A gente estava falando de Bienal no início, e a gente vê que hoje no mercado a gente tem um grande mercado de livros de e-books que estão lado a lado com os livros físicos. Uma gama imensa de leitores que estão preferindo os e-books por causa do preço, da praticidade, comodidade. Você, como autor publicado, como é que você vê essa relação dos livros físicos com os digitais? Até porque você também é leitor e você deve ler livros digitais. Como é que você vê essa relação de um e outro como escritor? Olha, eu acho que para a gente escrever um livro, a gente precisa estar nas duas plataformas, tanto física quanto do e-book. É essencial que a gente se adapte a isso, porque se a gente não se adaptar dessa forma, a gente vai acabar caindo no esquecimento. Primeiro, leitores, na sua grande maioria, são saudosistas. Muita gente que eu conheço não lê livro digital porque gosta do cheiro do livro físico, porque gosta de manter a edição original encadernada, guardadinha no canto, e não pode dobrar folha, e não pode isso, não pode aquilo. Leitores são saudosistas, gostam de coisa antiga, cheiro de papel novo. Mas, por outro lado, a gente está na geração da tecnologia. E é muito mais cômodo você estar lendo no celular enquanto você está na rua do que carregar um livro que vai refletir a luz do sol e estragar a tua visão. Então, é muito importante quando a gente publicar o físico e o e-book. É essencial, na verdade.
Porque aí a gente tem os dois extremos, né? Aquela galera que está acostumada a ler livro digital e que fala, não quero livro físico, é pesado, que não sei o que, e nananã. E a gente tem aquele outro lado que, pô, livro digital, pelo amor de Deus, me dá aqui um livro físico que eu prefiro. Então, o escritor realmente ele tem que abraçar esses dois lados para criar um grupo, um público de leitores aí. Agora, Rafael, me fala uma coisa. Teu livro publicado pela editora Viseu, o primeiro. O segundo não é o segundo que eu queria falar. É porque a minha cabeça está ligando o segundo como a próxima publicação. Mas não é a próxima publicação. Você vai publicar outro projeto. Certo. Fala pra gente desse projeto. Certo. O projeto, por enquanto, o nome dele é O Ori de Batalha. Mas eu acabei conversando com o pessoal que é do candomblé, da Umbanda, e eles disseram que a palavra Ori não se encaixou na ideia que eu queria passar. E aí eu vou mudar esse título. Mas, enfim, a história é sobre um menino que cai em um mundo de sonhos. E, segundo a explicação da Bárbara, que é a segunda protagonista, e que no segundo livro ela vai ser a primeira protagonista, aquele mundo é feito de ideias e de crença. Então, tudo que está lá é uma ideia que alguém imaginou há muito tempo atrás e que criou vida. E aí ela evoluiu, seja para ser uma forma de vida selvagem, porque alguém acreditou no bicho-papão, ou para virar uma entidade poderosíssima capaz de destruir um mundo, porque alguém acreditou que essa entidade poderia fazer isso. Então, é um lugar que tem conflitos, que tem guerras, que tem povos próprios, mas é um mundo basicamente mágico. Tem uma versão de Hogwarts, tem porque tem que ter uma escola de magia e tem e aí tem o Ori de Batalha, que no caso não vai mais ser esse nome, mas que por enquanto eu vou chamar de Ori, que são as criaturas mágicas que englobam os seres que têm semelhança com a humanidade, tipo elfos, goblins. Eu adaptei a lenda do Caipora para caber dentro desse universo. E, por enquanto, eu chamei de Ori, mas eu vou procurar outra palavra para expressar o que eu queria dizer com alguém que pode usar magia naturalmente. Que maravilha! Agora, o que os leitores podem esperar desse primeiro volume de A Saga dos Sentinelas? Olha, dá para esperar muita metáfora sobre doenças mentais. Primeiro, o César, preste atenção muito no César e nas atitudes dele, porque o César, ele vai da depressão ao ódio extremo. E, cara, eu sou apaixonado pelo César. Para mim, ele é o melhor personagem. A minha leitora Beta, ela ama o César. Vocês não têm noção. E também a Carol. A Carol, no segundo livro, vai ter uma revelação dela que... eu não posso falar sem dar spoiler, eu não consigo falar sem spoiler. Ele chega, suspira, gente! Eu adoro a obra. É porque eu escrevi, mas também porque eu me apaixonei por criar esse mundo. Sério, gente. Eu tenho muito orgulho do que eu produzi. Ai, que espetáculo isso! Não tem nada melhor do que um escritor apaixonado pela sua própria obra. Que delícia! A história de uma escritora tá aqui. Elfos, coraçãozinho, já amei. É sua leitora Beta essa? Não. Não. Mas então é uma fã que está aí na live. Bom, vamos abrir o sorteio do livro físico? Bora. Vamos? Muito bem. Gente... Está oficialmente aberto o sorteio do livro físico do nosso autor. Mostra a capa pra gente, Rafael. O primeiro volume de A Saga dos Sentinelas, o Jinete Dourado. Olha que lindo!
Como é que vai funcionar o sorteio do livro físico? Printa a live aqui e manda no meu direct. Monique MM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro físico do nosso autor. Pode ser assim, Rafael? Pode ser, pode ser. Quando a live acabar, eu corro lá, vejo quem ganhou, se foi ele ou se foi ela, mando para você e você entra em contato. Pode ser assim? Pode ser. Eu pego o endereço, tudo certinho, e mando através do correio para a pessoa. Que delícia! Autografado, né? Autografado, dedicatória, e ainda vai com um marca-página personalizado do Ginete Dourado. Ai, gente, olha esse marca. Ai, gente, que lindo. Tá lindo esse marca-página. Tá lindíssimo. Amei. Agora, quem quiser ler o teu livro, comprar o teu livro ou o teu e-book, como é que tá isso? Tem livro físico? Tem livro digital? Onde as pessoas podem encontrar? Olha, o meu livro você consegue direto da editora através da Amazon. E na Amazon tem a versão e-book. Nos outros sites não tem versão e-book. Só no da Amazon e no site oficial da editora Viseu. Aí você pode comprar nessas duas plataformas direto com a editora. Aí ali no meu Instagram tem um link para você comprar via Mercado Livre. Sou eu que mando, nesse caso vai ir autografado e com marca-página de brinde. Todo mundo que adquirir através desse site que está ali no meu perfil vai levar uma marca-página e dedicatório especial. Ai, que delícia! E tem no Kindle também, quem quiser avaliar no Kindle, no Scoob, pode avaliar em qualquer plataforma. Inclusive ajuda bastante. Ajuda mesmo, gente. Leu? Corre lá, dá uma avaliada para ajudar aí o livro no ranking, né, das exposições. Isso é muito importante para o escritor. Agora, ô Rafael, vamos fazer uma rapidinha literária? Oi, diga. São 7 perguntas. Você não pensa, você só responde. Certo. Você prefere livro único ou série? Série. Ler de dia ou à noite? De dia. Com spoiler ou sem spoiler? De preferência sem, mas eu não ligo se tiver. Eu fico com mais vontade de ler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez. Eu me perco. Você empresta livro ou sai correndo? Eu saio correndo na hora. Eu prestei livro uma vez e nunca mais recebi de volta. Muito bom isso! O que você diria para o escritor que está publicando o primeiro volume de uma trilogia? O que você diria para esse escritor? Não ou escritora? para de jeito nenhum. Você vai se arrepender a vida toda se você não continuar. É verdade. E qual é a trilogia que você indica para os leitores? A Saga dos Sentinelas vale? Mas é claro que vale. O segundo volume está disponível ou vai estar disponível aonde? Ele vai estar disponível na minha loja, ali pelo perfil do Instagram, e ainda não tem data de lançamento. Eu só sei que ele vai ser depois da Bienal. Isso eu tenho certeza. Muito bem. Então, ó, nosso autor estará na Bienal. Quem estiver na Bienal esse ano aqui no Rio de Janeiro, entre em contato, vá lá no stand, troque uma ideia com ele. Eu estarei também, estou ansiosíssima para conhecer os meus escritores. Rafael é um deles, claro, não tem como não ser.
foi divulgado no podcast, participou de maratonas de live. Quer dizer, é da casa. Então, eu vou ter um prazer imenso em conhecê-lo pessoalmente. Rafael, você sobreviveu à sua primeira live literária. Foi difícil? Foi, eu tô um pouco nervoso. Fala uma coisa, qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, te seguir e acompanhar o seu trabalho? Meu Instagram pessoal é romancista_Rafa. Também é o meu Twitter, o meu TikTok. Não posto muita coisa, na verdade não posto nada no TikTok, mas tá lá se alguém quiser me seguir. Tem o meu Twitter, que também é romancista.rafa. E tem o meu perfil da saga, que é Espaço Sentinela. Espaço_Sentinela. Espaço_Sentinela. Eu vou marcar esse que é do livro, tá? Perfeito. Vou deixar o Instagram marcado. Espaço_Sentinela. Exato. Já corre lá, já segue o Instagram para acompanhar mais sobre esse volume, mais sobre a trilogia, trocar uma ideia com o nosso escritor e, claro, conhecer muito mais sobre essa história, lendo ou adquirindo o exemplar e o livro digital. Rafael, querido, para a gente fechar com chave de ouro, lembrando que está rolando o sorteio do livro físico do nosso autor. Mostra a capa mais uma vez, por favor. Printou aqui, manda lá no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai levar o livro físico do nosso autor. Rafael, querido, que prazer. E marca a página. Muito bem autografado. Exato. Assim é que eu gosto. Olha, quero muito te agradecer pela simpatia, pelo bom humor, pela disponibilidade. Dizer que eu quero ler mais coisas suas, que você volte no podcast quando você quiser e que a gente se encontre na Bienal para se conhecer e trocar figurinha, tá bom, querido? Obrigado. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. E eu não sou alguém que tem uma longa carreira e também não sou alguém que está começando agora. Então, vamos seguir na energia, todo mundo se ajudando, uma mão lava a outra. Exatamente. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, está participando do sorteio, que vai assistir a live depois. Dizer que hoje tem live até 11h30 e a maratona vai até o dia 14. Aí depois a gente dá uma paradinha e só volta em maio. Tá bom? Rafa, um beijo, amor. Obrigada. Nada. Até a próxima.